Bom, hoje é o dia do áudio aberto, né? E eu primeiro começo com. Voltei a fazer a minha maratona de leitura. Para mim, eu parei um tempo por causa do mergulho da pesquisa dos GPTs. Não senti falta das leituras, mas agora, quando eu volto a ler, eu percebo o quanto eu faço musculação da mente, o quanto me tranquilizo. Eu deito aqui, botei uma rede aqui em casa, né? Não rede de internet ou rede web, uma rede estilo deitou, leu e jogou xadrez. E eu fico aqui, se deixar, eu passo horas e horas e horas lendo, jogando xadrez, lendo, jogando xadrez. Aí, como eu tenho aquela ideia, né, uma das premissas, das rotinas é jogue uma coisa fora hoje, eu estou com a minha biblioteca aqui. Então, o que eu resolvi fazer? Pegar os livros da biblioteca, tirando um a um pela ordem alfabética, sem nenhum critério, e analisando o que eu vou continuar, o que eu não vou continuar, e vendo o que eu posso aproveitar desses livros. Então, o Tudo é Óbvio, por exemplo, que eu dei uma espiada, o livro é do querido Duncan Watts, eu dei pro vizinho aqui do lado, o Hélio, que esteve aqui comigo tomando um vinho, batendo um papo, falei, Hélio, quer esse livro? Quero, pode levar. Por quê? Eu descobri que ele tinha no digital na Amazon, por acaso estava naquele Unlimited, que eu estou pagando, então não é que está de graça, mas eu não precisei pagar mais nada além do que eu já pagava. E aí entrei nesse livro e na sequência li também junto, que eles conversam, um outro livro chamado Ponto de Equilíbrio, do Malcolm Gladwell. Os dois falam de coisas que são interessantes, e aí foi uma história. Então a história mais interessante do Tudo é Óbvio, ele vai falar da Mona Lisa. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas a história da Mona Lisa, que a Mona Lisa hoje é o quadro mais famoso do mundo. Aí ele fala que este quadro não era famoso até um determinado cidadão, que era funcionário do museu, roubar o Mona Lisa, na década de 20. Então o cara roubou o quadro, e ele era italiano e ele queria levar o quadro para a Itália. Então tinha uma coisa meio de protesto, meio de por que aquele quadro foi para a França, não sei do que, papapá, papá. Aí depois prenderam o cara 2 anos depois, aquilo virou um tilt, um burburinho geral, aí recupera o quadro, não sei do que. Aí depois teve um cara que jogou tinta lá no quadro, um ácido no quadro, tiveram que colocar uma proteção, etc, etc. E de repente o quadro do Leonardo da Vinci passou a ser o quadro mais badalado do museu, e antigamente ele estava lá encostado numa sala e não era o quadro mais badalado. Aí ele fala, o quadro é badalado por causa do próprio quadro, ou o quadro é badalado porque teve essas histórias todas, então criou um burburinho em cima do quadro. Aí eles começam, né, e o Gladwell também falando, né, dessas coisas que acontecem no dia a dia, por que determinadas coisas acontecem, qual é o padrão que a gente pode ter. E no caso do livro do Tudo é Óbvio, ele fica, no final ele fala, a gente não conseguiu chegar a padrões, etc, etc. E aí caiu uma ficha que eu acho que é importante para dizer o seguinte, olha só o que é interessante, as subjetividades é muito difícil você criar padrão de subjetividade. É muito mais fácil você criar padrões das objetividades, porque as subjetividades não estão ligadas necessariamente à sobrevivência. Você não trabalha em cima da sobrevivência. E aí, a partir daí, você não consegue, porque é uma coisa subjetiva. Por que o Harry Potter, ele fala, por que o Harry Potter fez sucesso? Por que determinado filme fez sucesso? Por que outro não fez? Então tem toda uma polêmica em relação a isso. E aí eu falei assim, cara, e aí o mais interessante, vamos para o que não muda. Foi até uma discussão que eu tive, né, com o do Tomé, quando a gente estava descrevendo o livro dele, que ele falou, eu sempre procuro ver aquilo que não muda. E eu achei isso uma sacada muito genial. E aí o que a gente tem que ver, o que não muda, o que é rotina, o que é que funciona. E quando você vai ver as coisas que funcionam, são coisas objetivas.
eu posso afirmar com certeza que todas as pessoas do planeta hoje, em algum momento, vão ao banheiro, em algum momento vão tomar algum líquido, em algum momento vão comer alguma coisa. Todas as pessoas do planeta. Pode ter assim raríssimas exceções, mas e todo mundo vai dormir de alguma forma, algumas horas. Então isso são objetividades. Então, para a gente começar a procurar padrões, e aí eu percebi uma falha nesses livros, a gente tem que começar pelo que não muda, pelas objetividades. E nessas objetividades a gente tem que ir para o passado. E foi daí que a gente viu as coisas que a gente vê hoje na escola. E aí por que eu estou jogando essa conversa toda? Porque a gente está fazendo um revival aqui dos artigos, e o artigo que eu estou fazendo um revival o título foi O Mundo 2.0, o Faroeste vem antes do Xerife. Ele foi escrito em 23/1/24. E aí quando você vai ver esses padrões, e ali já aparece toda a nossa narrativa da inovação pessoal, né? Mostrando que a gente está indo, e por que a gente tem esse título exótico do Xerife e do Faroeste. Né? Que o primeiro que vem é o Faroeste. É o contrário do que diz a bandeira do Brasil. É ordem e progresso. Né? O que na verdade vem antes o progresso, as coisas vão acontecendo de maneira assim meio atabalhoada. É o Faroeste, é o Oeste, né? O Faroeste, que é o oeste distante. Então a gente vai para esse lugar e de repente, depois no meio daquele caos, as coisas vão pegando ordem e aí vai precisando do xerife, vai precisando de novas formas de intermediação, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está saindo de um ambiente, a gente está indo para um ambiente que é completamente novo, uma nova forma de cooperação, uma nova forma de intermediação, e a gente agora está estabelecendo os novos xerifes, que aí a gente vai trabalhando em cima das intermediações, das novas intermediações. Então eu critico os dois livros que estavam aqui na minha estante, né? Porque eles estão querendo procurar padrões nas subjetividades. É muito mais difícil. Então, primeiro é procurar os padrões nas objetividades, e depois das objetividades a gente então vai vendo as possibilidades da subjetividade. Mas, quanto mais a gente olhar no longo prazo, mais fácil é ver padrões. É difícil no curto prazo dizer o que vai bombar esse ano, o que vai acontecer. O que a gente pode dizer é a tendência é a descentralização. Não sei em que momento que depois isso vai caminhar. A tendência é a curadoria 2.0, é a blockchainização. Depois, quando vai acontecer? Não sei. Qual é o programa que deve acontecer, em que lugar, isso aqui? Não sei. O que eu posso dizer é uma coisa mais ampla, porque a gente está trabalhando nas objetividades. Bom, esse é o Revival, e a gente então entra no título do artigo, que é o papo de caderninho das crises. Na verdade, o caderninho das crises, eu criei a Celuta e tenho usado ela. Tive aqui um estresse aqui com uma vizinha, que eu fui fazer uma mentoria lá em cima, ela chegou, etc. Tal, papá, não tive dúvida nenhuma. Fui caminhar, bati um papo com a Celuta, pedi para ela fazer uma cartinha, melhorei a cartinha, já parei na papelaria, né? Ali dei uma revisadazinha rápida, pedi para a menina imprimir, porque eu cheguei à conclusão que não vale a pena comprar tinta de impressora. Vale a pena, é tão barato na papelaria, e aí a tinta aqui fica secando, que eu uso pouco. E aí peguei um envelope, deixei para a vizinha explicando para ela o que aconteceu, por que aconteceu, etc. Tal. E o mais importante, que é o fundamental quando a gente tem essa relação melhor com as crises, tirei o problema da minha cabeça. Aquele cachorrinho que estava latindo, cara, o que aconteceu? A vizinha veio, reclamou porque eu estava fazendo a mentoria e eu não imaginei que naquele lugar que eu estava fazendo, lá na cobertura, que é onde tem um salão de festa, ia vazar o som para ela, e vazou porque ela estava no feriado, ela não mora aqui. Então foi essa história toda. Então fui para o caderninho das crises, que a Celuta sugeriu chamar de caderninho do barraco. Beleza, então o caderninho dos barracos, e a gente está trabalhando. Então eu fiz, e a gente já vem falando sobre isso. Qual é a novidade? Minha esposa já falou de caderninho de barraco. A novidade é que eu estou fazendo o mostruário da Bimodais, que eu estou chamando de 777, e procurando 7 características para a gente falar do caderninho de barracos. Então tem várias coisas que eu estou trabalhando com 7 para quê? Para ter uma metodologia
para poder dizer que curso que você quer fazer aqui da Bimodais, qual é o interesse. Aí eu apresento aqui os 77777 e tem tudo organizadinho. Então esse é o as sete etapas para você trabalhar em cima do caderninho, né? Então eu coloquei, primeiro que eu digo, eu fiz uma análise aqui, que é interessante, a gente está trabalhando com a mente terciária. A mente terciária que faz é o sistema operacional que dá a linha, o direcionamento da existência, e depois você tem, dentro da mente secundária, você tem rotinas e mandamentos. Rotinas, quando descer a escada, segura o corrimão, né? A salada, vai comer arroz integral, conforme sugeriu Carla Babilux, e aí eu botei no arroz integral, coloquei agora castanha, semente de abóbora, para melhorar a próstata, e aí as coisas vão acontecendo, você vai criando as rotinas, vai pensando nas rotinas e nos mandamentos. Vai descobrindo, né, que existem os rabugentos, então a partir do momento que você descobre que tem os rabugentos, você cria uma política para se relacionar com os rabugentos, e assim você vai caminhando, né? Então aqui, como é que ficou a rotina? Botei. Primeiro passo para você lidar melhor com a crise é reconhecer que ela existe. Isso não me interessa. A vizinha teve um estresse com a vizinha. Deixa isso para lá, cara. Não esquenta a cabeça com isso. Não esquenta a cabeça, só que você não tem controle da temperatura da tua cabeça. Essa que é a realidade. O cachorro fica latindo independente de você. Você acorda pensando no problema. Você está caminhando, está olhando um passarinho maravilhoso, daqui a pouco está pensando no problema. Porque você não tem controle do calor da sua cabeça. Aquele papo não esquenta a cabeça? Não dá. Então você tem que ter atitudes para esfriar a cabeça. Botar gelo na cabeça. Para tirar aquilo da tua cabeça. Eu botei a frase, né? A energia mais cara que existe é a energia mental. É o boleto mais caro que a gente tem. Então ficar gastando isso com osso, não gasta. Deixa para o filé. Então esse é o primeiro passo. Reconheça a crise. Dá um nome. Né? Estresse com a vizinha. Pronto, deu um nome. Então o que aconteceu? Aconteceu isso e tal, babá. Então rolou o que eu podia ter feito diferente, bababá, bababá. É uma novidade, que eu não sabia que aquele som vazava, então não posso ficar me sentindo culpado, né? Aí vai. Avalie a possibilidade da ação imediata. O que eu posso fazer? Como é que eu posso tirar isso da minha cabeça? Aí eu já estava caminhando, já fiz a cartinha, já botei no envelope, já trouxe de volta no mesmo dia e já deixei na portaria, porque eu já sabia quem era, e já deixei lá. Falei, bom, pronto, o que eu podia fazer está feito. Não vou repetir no dia que tiver feriado, etc, etc. Depois teve até uma cereja do bolo que eu descobri que o vizinho que estava reclamando, que eu estava fazendo live muito cedo, já não está mais aqui, então não preciso mais subir, mas se subir eu já sei onde fazer, longe da vizinha, num lugar que até hoje ninguém reclamou, e assim as coisas funcionaram, né? Fiz essa ação. Depois, faça autocrítica estruturada. Tá, o que eu fiz? Né? Eu tentando evitar de ter uma reclamação com um determinado vizinho, fui lá para cima, aí tem lá naquele lugar que eu estava, vaza som nos feriados, quando a pessoa está, porque ela não mora aqui, né? Ela só vem nos feriados, então eu posso ir lá para o outro lugar e tal, beleza. Aí já pedi o pessoal avisar, quando vier um vizinho aqui para o lado, eu saber para eu poder subir, para não estressar aqui o vizinho do lado. Então você vai criando ferramentas para poder organizar. Né? Depois, crie mandamentos da situação. Situacionais. Caracoles, me embolei. Né? Crie mandamentos situacionais. Quer dizer, então eu tenho que criar situações para eu poder dizer. Por exemplo, o flamenguista, né, que disse que eu era maluco e chato, eu criei um critério. É rabugento. Com rabugento é bom dia, boa tarde, boa noite. Não brinco mais de futebol com ele para não me estressar. Show, show. Criei um mandamento. Com os rabugentos não se brinca. É bom dia, boa tarde, boa noite. Esse mandamento vale para todo o tempo. Então eu criei a possibilidade. E quais são os mandamentos universais? E aí vem a outra característica. O que eu posso... Bom, se eu criei o sindicato dos rabugentos, eu posso criar o sindicato dos abusivos. E aí descobri que também tem abusivo. Necessariamente um rabugento não é abusivo. Necessariamente um abusivo não é rabugento. Existem pessoas que frequentam o mesmo sindicato dos rabugentos e dos abusivos. Né? Então você tem que separar.
o rabugento do abusivo, o abusivo do rabugento. Então você criou critérios, então você tem que dizer qual é o mandamento geral. Pessoas que são tóxicas, pessoas que te fazem mal, não podem entrar no seu corredor, onde está o seu quarto afetivo. Quanto mais tóxica é uma pessoa, mais longe ela tem que estar do seu quartinho afetivo. Porque quanto mais perto ela estiver, mais ela vai criar problema e mais os cachorrinhos vão latir. Porque os cachorrinhos eles estão quietos lá, mas se alguém passa pela frente da casa, eles começam a latir. Se o cara resolve pular o muro, sai da frente, os cachorros vão enlouquecer. Então, não pode deixar o cara se aproximar. Isso tudo é o quê? É mente secundária, organizando a maneira e a rotina para você poder viver aquilo que a mente terciária sugere. O filé, o seu bom TRC, as coisas boas que vão fazer você ter uma vida melhor e mais longa. E para fechar, né, eu coloco, né, a 7ª característica é expresse seu agradecimento. Então, no momento que acontecer um problema, o que você tem que fazer? Você tem que agradecer. Agradecer aquela pessoa de ter conseguido provocar em você uma situação que você aprendeu, que você entrou em espiral, que você daquele momento ali já não vai repetir aquela situação com aquela pessoa, naquele momento, naquela situação toda, e você vai usar aquilo para as outras coisas. E você está caminhando e melhorando. As frases, não é de hoje que dentro das rotinas mais fortes, indicadas para termos vidas mais longas e melhores, temos a proposta de usar o caderninho dos barracos. Na nossa mente secundária, organizamos nossas rotinas baseadas nas diretrizes existenciais estabelecidas pela mente terciária. Nossa mente terciária não teme as crises, elas as coleciona como troféus. O caderninho dos barracos não documenta fracassos, mas cataloga as sementes dos seus futuros sucessos. As crises não são acidentes de percurso, mas laboratórios de transformação para mentes aprendizes. Nomear a crise é o primeiro passo para domá-la. Cada barraco que não aproveitamos para pensar é um curso de autoconhecimento desperdiçado. O caderninho das crises é a oficina onde transformamos as dores em sabedoria. Cada crise é um professor disfarçado que traz consigo possíveis mandamentos para a nossa evolução existenciais. Mandamentos não surgem do nada, nascem das crises que decidimos estudar. Para fechar aqui as frases ignorar a crise é perder a oportunidade de lapidar a existência. A frase que está abrindo o artigo é do Henry David Thoreau, que diz: mantenha um diário rigoroso, desconfie de cada pensamento que não possa sobreviver à tinta e ao papel. Repito, mantenha um diário rigoroso, desconfie de cada pensamento que não possa sobreviver à tinta e ao papel. É isso. O que vocês dizem? Bom, estamos aí na caminhada bimodal, desenvolvendo aí a inovação pessoal, a inovação dentro da ciência da inovação, né? Depois de muita batalha aí, chegamos, né, organizando tudo que eu vinha pensando dentro da ciência da inovação, com a área civilizacional, organizacional e pessoal, e definimos o público. A gente faz inovação, faz a ciência da inovação para inquietos, para pessoas disruptivas, para aquelas pessoas que têm uma separação maior entre a mente primária e a mente secundária. Pessoas que querem realmente entender o cenário, não querem ficar só aparecendo, elas querem entender. Pessoas que querem abraçar o potencialismo. O potencialismo é o quê? O desenvolvimento das nossas potências singulares, né, para aumentar o bom TRC, para a gente viver mais e melhor. Então essa é a caminhada. Você ouve os áudios e fala assim, cara, poderia participar mais disso aí. Poderia fazer mentorias com o Nepô. Eu tenho feito mentorias, né, de apoio para as pessoas melhorarem a maneira de pensar o cenário, pessoas que estão escrevendo livros, já estou com 6 clientes, fazendo livro com 6 clientes, estou fazendo mentoria de GPT e estou ajudando as pessoas a entender o novo cenário e lidar melhor com ele. Então, se tu quiser vir para a escola, fazer mentoria comigo, etc., etc., me chama e vamos embora e vamos caminhar. É isso. O que vocês dizem?